Isso porque, obviamente, a mobilização mostrou uma enorme combatividade, né? E o tribunal, na realidade, vinha preparando aí, junto com os golpistas, o governo Bolsonaro, o general Floriano, que comanda a empresa, o ministro playboy das comunicações, aí, o afilhado do Silvio Santos, que não se cansou de fazer ameaças, né, contra os trabalhadores, contra a greve, né, divulgar mentiras, falsificações contra a greve, e obviamente que incomodou muito a todo esse pessoal, né, a presença aí de milhares de trabalhadores dos Correios no dia do julgamento, a fúria, né, a demonstração de raiva dos trabalhadores contra esses golpistas, né, e uma enorme combatividade e disposição de luta. Bom, e aí eles suspenderam, obviamente para acertar aí os detalhes, né, e retomar o julgamento, bom, numa situação que vai uma catástrofe para os trabalhadores, né? Para a gente ter uma ideia, o julgamento teria levado a aprovação de cerca de apenas nove cláusulas, né, do acordo coletivo, e 50 cláusulas do acordo coletivo anterior foram simplesmente jogadas na lata do lixo, né, rejeitada, né? Uma situação, estão me dizendo aqui, no meu ponto eletrônico, né, que não são apenas 9, mas, quer dizer, o fato é assim, 50 itens, nós vamos falar já disso daqui a pouquinho, né, vamos destacar alguns desses itens, né? É uma situação, não só não se avança nada, no momento de crise, veja bem, os trabalhadores dos Correios estão sendo submetidos a um enorme sacrifício, né? Deveriam, em qualquer governo sério, né, em qualquer país sério, deveriam ser recompensados, estão se sacrificando pelo país, né? Não pararam de trabalhar, não pararam ao longo desses 6 meses de pandemia, né? Carregando boa parte da entrega das compras, das mercadorias, e a paga, né, do governo fascista do Bolsonaro é retirar, né, do acordo coletivo dos trabalhadores, com aval do TST, um conjunto de reivindicações fundamentais para os trabalhadores. Vou mostrar um primeiro vídeo do companheiro Edson, né, num primeiro momento, aí já quando estava sendo anunciado as medidas do julgamento, né, onde ele colocou um problema fundamental, que é o problema da continuidade da greve, e depois a gente vai voltar para falar de quais foram as principais cláusulas retiradas. Só antes de destacar o seguinte, o TST, para tentar cinicamente dar aparência de imparcialidade no julgamento, votou um reajuste de 2,6% no salário. Isso no momento em que nós temos aí mais de 20% de alta da cesta básica, né? E nós vamos mostrar depois e com a retirada de um conjunto de questões fundamentais para os trabalhadores. Então, com a palavra, mais uma vez, o companheiro Edson, logo após o encerramento aí do julgamento. Vamos lá. Edson Dorta, nós, trabalhadores dos Correios, eu sou de Campinas, nós viemos para Brasília pressionar o TST depois de mais de 30 dias de greve, para que a gente pudesse aqui em Brasília impedir o que a gente já estava prevendo, que o governo Bolsonaro e o TST iriam aprovar a política de privatização dos Correios, rebaixamento salarial da categoria. Os trabalhadores revoltados se colocaram no sentido de desrespeitar o TST. A gente colocou o problema da ocupação do prédio, mas as direções sindicais resolveram mandar o pessoal embora para casa para esperar as decisões das assembleias de amanhã, para que a orientação inclusive é para que a gente não aceite a decisão do TST e continue em greve. Em primeiro lugar, né, já feitas as primeiras considerações do companheiro Edson, bom, nós já tínhamos defendido aí a ocupação do próprio prédio da ECT diante
de uma decisão negativa que estava se gestando ao longo do dia, né? E era necessário transformar, né, o ato lá em Brasília, que não, em nenhum lugar do país vai se reunir tanta gente. Tinha mais de 3 mil trabalhadores, a vanguarda, né, o pessoal que vem se mobilizando, participando dos piquetes, e que era hora de fazer uma votação e já ter uma posição clara sobre o fim da greve, continuidade da greve, né? Porque, nós vamos falar disso daqui a pouquinho também, tem um setor pelego que não foi a Brasília, que sabotou a mobilização, como é o caso do Sindicato de São Paulo, e que agora, hoje, estava fazendo assembleia para decidir o fim da greve, né? E a imprensa está numa enorme campanha, porque, obviamente, o TST votou o dissídio e impôs aí uma pressão para acabar com a greve. Bom, pois bem, eu vou destacar para vocês aqui, enviado aí pelos companheiros dos Correios, uma lista de cláusulas que não foram garantidas, que foram retiradas, que estavam presentes no atual acordo coletivo e que foram retiradas, algumas delas, né? Então, o fim da indenização por morte ou invalidez, o fim da cláusula sobre multa de trânsito, que garantia, que vocês sabem que os trabalhadores dos Correios, aí, os motorizados, né, é um trabalho que exige aí uma enorme pressão na entrega, na rapidez, então submetido a se tiver que pagar a multa do próprio salário, né, estão submetidos a uma situação que vão perder boa parte do salário. Fim do trabalho em dia de repouso, quando o trabalhador era forçado, era convocado pela empresa a trabalhar no dia de repouso, tinha direito a 200% de reajuste na hora. Isso foi retirado. O fim do pagamento do salário do dia 30 não está garantido, né? O dia de pagamento fica estabelecido pela empresa. O fim de adicional de hora extra de 70%, quer dizer, se o trabalhador trabalhar hora extra, ele não vai ter mais a compensação do adicional, que a gente sabe que o correto, nós sempre defendemos, é o fim da hora extra, que é uma política de escravização, né? Mas que justamente esse valor importante mais alto, ele é importante para impedir que a empresa use e abuse da hora extra. Bom, o fim da gratificação por quebra de caixa, né, para os trabalhadores que trabalham em agências com caixa dos Correios. O fim do adicional de férias de 70%, né? O fim do anuênio, incorporado que ia se somando ao salário. O fim da antecipação do 13º, ficando a critério da empresa. O fim do adiantamento de férias. Fim do Vale Cultura. Fim do reembolso creche, uma conquista muito importante dos trabalhadores dos Correios, de fazer, usar uma expressão popular, fazer inveja, né, a trabalhadores de vários outros setores, que garantia ao trabalhador que tem filho, idade até 6 anos, né, o pagamento aí de um adicional para a mãe, para o pai, né, que não tem com quem deixar o filho. É uma reivindicação que nós fazemos na categoria dos professores, né, que cuida dos filhos dos outros, mas não tem com quem deixar os seus filhos, não tem nenhuma garantia do Estado. O fim do fornecimento de equipamentos garantido em acordo coletivo, de equipamentos de proteção individual, isso em plena pandemia, né? Modificação na forma do plano de saúde, que ele fica, a empresa já vem, o plano de saúde dos Correios era outro fator de inveja, até no conjunto do funcionalismo, né, das empresas estatais. Isso vem sendo torpedeado nos últimos anos, e agora o TST votou um dissídio que, se for estabelecido dessa maneira, vai deixar a empresa com as mãos livres para aumentar a cobrança, fazer o que bem entender. O fim da licença maternidade de 180 dias. Bom, isso entre outras cláusulas, né? O direito à ausência ao trabalho para acompanhar dependentes, doentes, né, adoentados. É uma verdadeira liquidação dos direitos dos trabalhadores, um reajuste ultra miserável, né, que não garante absolutamente nada, 2,6%, como a gente assinalou aqui, né, e de maneira nenhuma atende às necessidades dos trabalhadores. Bom, além disso, né, a própria nota, um comunicado, eu tenho em mãos aqui, o informe 35 emitido pela Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a FENTET,
orienta manter a greve geral contra a retirada dos direitos, né? Destacando que o julgamento ocorrido hoje retirou absolutamente tudo o que foi conquistado pela categoria ao longo de mais de 35 anos de luta, né? É uma proposta totalmente absurda, né? Então, importante essa resolução, não li ainda na íntegra o comunicado, mas sem dúvida alguma o pronunciamento a favor da continuidade da greve é resultado, né, da pressão, da mobilização realizada hoje em Brasília, e é isso que tem que ser feito, tem que passar por cima, né, da política criminosa dos setores que querem, de alguma maneira, bom, a empresa, está colocado o problema do desconto dos dias parados, né, uma política também altamente, depois de mais de um mês de paralisação, né? Então é preciso enfrentar essa situação, né? O sindicato, bom, já por sua vez o sindicato de São Paulo, né, fez aí um pronunciamento, eu vou falar daqui a pouquinho disso, mas antes disso, então vou mostrar mais um vídeo, o último aí da nossa série sobre os Correios, mais um do companheiro Edson Dorta, já aí no ônibus, voltando para São Paulo, gravado agora há pouco, no começo da noite, né, já voltando com os companheiros aqui de São Paulo, de Campinas, né, nós que realizamos aí, procuramos organizar, junto com os sindicatos que se colocaram a favor da mobilização, como foi o Sindicato de Campinas, junto com setores das oposições no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né, para levar trabalhadores da base, né, em grande número, e tivemos, inclusive, aí realizamos uma vaquinha, eu vou falar disso daqui a pouquinho, voltar a pedir a contribuição daqueles que ainda não o fizeram. Então vai lá, vamos lá, a última mensagem aí do companheiro Edson, já aí na volta para São Paulo. Vamos lá. Hoje, cerca de 3 mil trabalhadores dos Correios se mobilizaram de vários lugares do país para vir a Brasília, numa mobilização para pressionar o TST, ocupar Brasília e, se desse, ocupar o prédio central dos Correios. O pessoal chegou de vários lugares, caravana do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, companheiros até do Nordeste, Piauí, e aguardando a audiência do TST que aconteceu às 13h30. Às 13h30 o TST começou uma audiência virtual, não foi no prédio do TST, e eles, em um conluio junto com o governo federal, eles decidiram pela rebaixamento salarial dos trabalhadores dos Correios que estão na greve há mais de 30 dias, decidiram descontar os dias de greve e determinar ainda que os trabalhadores têm que retornar imediatamente para o trabalho. Uma política totalmente anti-estatal, ajudando o governo golpista do Bolsonaro a destruir a empresa. Os trabalhadores que estavam aqui no prédio central esperando a decisão do TST ficaram indignados. No entanto, já estava se organizando as caravanas para voltar para os seus estados. A orientação do movimento sindical da federação foi de que todos retornassem amanhã para os seus estados, para suas bases sindicais, e convocaram uma assembleia na parte da tarde para discutir a decisão do TST. No carro de som, os dirigentes ameaçaram dizer que poderia ocupar, mas não teriam condições do prédio dos Correios. A gente propôs a ocupação, o pessoal fez-se de surdo e alegaram que vão amanhã nas assembleias decidir se vão ou não peitar o TST, continuar em greve, porque a decisão que foi tomada pelo TST é praticamente a mesma que levou a categoria a mais de 30 dias de greve. Nós
achamos que temos que desafiar o TST. O TST sempre foi o obstáculo para que os trabalhadores conquistassem qualquer coisa. E a partir do desafiar o TST, nós vamos ter que radicalizar muito mais a greve, porque justamente a situação vai se afunilar no sentido da privatização e das demissões dentro dos Correios.